Vou botar esse troço aqui, utiliza demais. Agora eu fico olhando para ele e falo com ele. Então, recomeçando, a gente vai falar um pouco de loving kindness, né? Que é uma prática muito feita no mindfulness do cultivo da gentileza. Eu tenho usado essa palavra porque quando a gente fala ainda amor e compaixão, quando a gente traz essa palavra para o português, a gente fica um pouco ainda resistente a esse termo. Já o cultivo da gentileza, eu acho que fica mais acessível para a gente cultivar essa qualidade de atenção e carinho por nós mesmos. Então, entendendo que mindfulness é essa habilidade de estar consciente, pleno no momento presente, entendendo também que não tem como a gente fugir da dor. A gente falou muito isso. Vão ter momentos de estresse, vão ter momentos de sofrimento. E dentro da prática de mindfulness, a gente não quer tirar nada ou excluir nada. A gente quer incluir. A gente quer trazer tudo para perto. Como a gente fez aquela meditação, acho que foi a aula passada, né? A gente sempre tem vindo com essa intenção de habitar o corpo, de voltar para casa. Não é isso? A gente voltar para casa, estar com nós mesmos, fazer essa qualidade de mindfulness do corpo, mindfulness da respiração, com um ancoramento da presença no corpo, habitando a nossa casa, e dessa maneira permitir que tudo venha, tudo é bem-vindo. Dentro disso, a gente começa a trazer também uma qualidade de entendimento que o nosso inimigo a gente desconhece. Esses comportamentos automáticos que a gente tem, esses padrões de comportamentos repetidos, eles não estão na nossa consciência. A gente age de uma maneira repentina e automática. Quando a gente começa a trazer atenção para esses pontos, a gente começa a perceber que o nosso inimigo é desconhecido. E a prática de mindfulness é esse convite para a gente receber essas emoções, sentimentos que nos tiram da presença. Então eu gosto de brincar que às vezes o seu orgulho, a sua raiva, a sua autocrítica, a sua inveja é um inimigo. Com a prática de mindfulness, você permite perceber e sentir isso tudo. Eu brinco ainda que é um inimigo amigo, porque você ainda está lutando com isso, mas você já permite deixar isso chegar, deixar isso entrar. A partir daí, ele deixa de ser um inimigo amigo para ser um amigo. Essas emoções, sentimentos, comportamentos, eles se tornam amigos quando eu posso reconhecer a existência deles em mim. A gente falou da autorresponsabilidade, da honestidade, da verdade, de estar com você. Certo? É muito difícil lidar com isso tudo através da nossa mente. Porque a nossa mente tem essas características de autocrítica, de julgamento. Ela sempre vai estar nesse jogo. Mas quando eu começo a me observar, me perceber e permitir estar com as coisas como elas são, eu começo a criar um espaço para receber esses sentimentos. Quando a gente praticou também as nossas práticas informais no nosso dia a dia, a gente percebe a qualidade de atenção que a gente leva para pequenas coisas. E como essas pequenas coisas, às vezes uma refeição, um tomar um banho, um dirigir mais presente, isso já traz um pouco mais de gentileza para a gente. Quando a gente reduz a velocidade das nossas ações, a gente começa a trazer um pouco dessa qualidade de cuidado de nós mesmos. Sim ou não? Um comportamento até então julgado como negativo. Porque você reconhece ele. Nossa, olha aqui, eu agora estressado, ou eu com raiva, ou eu agoniado com isso. Ou eu já no meu automático. E você se permite naquele instante, ok, deixa eu ficar um pouco com isso. Isso é o ato de gentileza.
Lógico que a gente fala da mente de principiante, da curiosidade, do não julgamento, mas tudo isso caminha para um ato do cultivo da gentileza. Uma coisa também com mindfulness, que é uma característica da prática, é que quando eu passo a olhar para mim e reconhecer que tudo isso passa por mim, eu também começo a ter um olhar para o outro. Já começaram a perceber isso ou não? Você começa a olhar para você e você vê aquela emoção, você também começa a olhar para o outro. Então a nossa prática de mindfulness, ela traz por si só empatia. Porque quando eu diminuo a velocidade e trago consciência para o meu corpo, para as minhas sensações físicas, para as minhas emoções, sentimentos, os pensamentos que estão... Isso que permite a gente também agir de uma maneira diferente. Então a gente começa a entrar em contato com uma qualidade que nós temos, que é essa de empatia com o outro. De olhar o outro com outro olhar. Se eu estou percebendo isso dessa maneira, o que o outro está percebendo? Se eu estou julgando dessa maneira, o que o outro está julgando? Isso é o início do trabalho do cultivo da gentileza, que eles chamam de love and kindness. Quando eu começo a ter empatia, também vocês já devem ter percebido que não é através da minha mente que eu resolvo as coisas. Quando eu vou para a mente, existe uma agitação, existe uma inquietude, sim ou não? Mas quando eu começo a habitar meu corpo, através dessa qualidade de estar no meu corpo comigo, trazer atenção à minha respiração de uma maneira espontânea e reduzir a velocidade, então eles trazem que a nossa verdadeira nobreza que nasce a nossa qualidade de poder perdoar o outro, aceitar o outro e nos aceitar também. E isso é a prática do cultivo da gentileza. Essa habilidade que eu tenho de perdoar, de reconhecer, de aceitar, entendendo que a aceitação não é uma prática passiva de tudo bem. Eu aceito e agora você pode pisar em cima. Eu estou sentindo isso. Nesse exato momento, eu estou vivendo isso. Então, aceitar está muito mais ligado a não negar o que eu estou vivendo, o que eu estou experimentando, e permitir estar com as coisas como elas são, do jeito que elas são. Permitir sentir a minha raiva, mas não mais atuando na raiva, mas reconhecer esse sentimento, dando espaço para estar com a raiva. E aí a gente começa a perceber que a gente é capaz de lidar e estar com um momento de dor, sofrimento, porque a gente tem um coração que suporta tudo isso. Não é uma mente que entende a situação, porque a mente às vezes não entende. A mente quer fugir daquele sofrimento. Mas eu tenho em mim uma qualidade, uma capacidade de estar com as coisas como elas são. E isso não passa pela minha parte racional. Isso parte para esse coração que suporta qualquer coisa. E o cultivo da gentileza é a gente permitir estar com as coisas como elas são, não mais através de uma mente pensante, mas do nosso corpo, do nosso coração, que consegue aceitar qualquer coisa. Por isso que é muito importante quando a gente fala da não passividade. Não é tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu entendo. Porque durante muito tempo, com a prática, a gente pode cair em tudo bem. E a nossa prática é um sim e não. É um não estar tudo bem. E como é não estar tudo bem?
E eu ter essa gentileza de me permitir estar com as coisas quando elas não estão bem. É permitir que exista impermanência. É permitir que eu não tenho controle. É permitir que muitas coisas as coisas não vão acontecer da maneira que eu quero. Porque quando a gente fala de compaixão, dessa prática de gentileza ou amorosa, a gente às vezes vai entender que agora eu tenho que ser todo, tá tudo bem, fazer o quê? Mas é o contrário, é a gente dar espaço para permitir sentir as coisas como são. É trazer para perto. É você abrir a sua casa e receber esse sentimento da melhor maneira possível. Oferecer o seu melhor chá, oferecer a melhor cadeira. E aí estar em contato com esse inimigo, conhecendo ele, permitindo estar com ele. Então a gente trabalha às vezes com palavras afirmativas. Né? Mesmo com tudo isso que está acontecendo, mesmo com todo esse caos que eu vivo nesse momento, que eu possa estar com isso. Que eu me permita estar com isso, sem julgamento, com curiosidade, com um espaço grande interno. O mesmo vale para a dor crônica, quando você está sentindo dor, você está num momento de dor física. Eu posso estar com essa dor. Mesmo com tudo isso, eu me permito estar com isso. E como é estar com isso? Então a prática do cultivo é uma prática que tem a intenção de trazer para a gente essa capacidade de resiliência, essa capacidade que a gente tem, orgânica, natural, de lidar com as situações de uma maneira não reativa, mas de uma maneira compassiva, com carinho, com gentileza. E talvez já perceba como essa gentileza funciona. Quando você traz um pouco desse toque de gentileza na sua vida. Né? Então hoje a gente vai fazer uma meditação de Love and Kindness, de meditação do cultivo da compaixão. E vamos fazer outras práticas também.